Esses encontros de estudo bíblico aconteciam geralmente no início do ano. Porque é inverno, então muita gente não trabalha, né? E nessas confissões de arrependimento, houve várias surpresas boas. Primeira surpresa boa, os americanos ensinaram os coreanos que eles odiavam os japoneses. Olha que interessante. Os coreanos não estavam cientes que estavam odiando os japoneses. Era tão intrínseco. Porque é óbvio. A gente perdeu Quando o ele país, diz ensinar, não é que eles ensinaram a odiar, mas fizeram eles conscientes. Eu acho que isso, o trabalho missionário de ponta... Eu já falei, eu não sei falar português. Não, mas faz sentido também. Porque o trabalho missionário de ponta, ele, na verdade, o cara tem um monte de coisa que ele acha normal que você tem que ensinar que é pecado. Exato. Isso aqui é normal. Cara, deixa eu te dizer, isso é errado. Exato. Não é porque... Igual poligamia, esse tipo de coisa. Com certeza. O que existia na época mesmo, né? E não é porque vocês perderam a nação para os japoneses que vocês têm o direito de odiá-los. Jesus ensina para amá-los também. Então, durante esse movimento do avivamento... eles estavam no meio da ocupação japonesa, né? Mais ou menos, 3 anos antes da ocupação. Oficialmente, mas os japoneses já estavam lá, as tropas estavam lá. Como vocês falaram, a influência eles já iam estendendo. Isso. Então, e uma outra coisa que é interessante é que antes os japoneses, eles vinham de frente para atacar já com tropa, tudo. Dessa vez eles foram aos poucos. Então, eles foram pegando as terras, né? Como o Moisés falou, foram influenciando, minando as forças que eles tinham do Estado e tudo mais, até que eles pegaram de uma vez, né? E isso em 1910, né? Isso, 1910. Então, alguns anos antes disso. Mas ainda assim eles tinham que perceber que esse ressentimento que eles tinham, por mais que tinham raízes muito justificáveis, era pecaminoso. Isso. Então, algumas senhoras, por exemplo, que nunca pecaram na vida, as confissões de arrependimento delas eram: Senhor, eu odeio os japoneses, me perdoa. Eu não sei porquê, mas odeio eles. E começou com isso. É o ressentimento, porque é uma força muito forte. E num momento de ápice da oração, depois de alguns dias de oração, porque é um movimento que dura dias, o missionário, o Blair, ele percebe que o seu braço direito é um coreano, ele chama de Senhor Lee. Ele tá lá, cabisbaixo, meio que sério, no púlpito, e ele procura ele e pergunta: por que você tá desse jeito? Vamos continuar orando. E o Lee fala assim publicamente: queridos, eu preciso confessar uma coisa. Eu odeio 2 pessoas aqui. Uma é esse cara aqui, é outro presbítero, e eu odeio o missionário Blair, né? E ele ficou assustado: mas por que você me odeia? Você é meu braço direito. A gente pensou que a gente se dava muito bem, mas parece que era questão de jogo de poderes, enfim. Então, o Blair também confessa seus pecados. Ele que era o terceiro ali, observando, não tem nada a ver com a história. Eles estão orando, né? Confessando seus pecados. Então, os missionários americanos começam a juntar nessa oração. Em vez de gerar um olhar de tipo, nossa, eles estão lavando roupa suja, ou olha como eles estão errados, gera um constrangimento. Eles não eram mais os condutores, eles foram conduzidos pelo Espírito. Né? Todos foram conduzidos. Então, e verbalizando ali, numa cultura que eu acho que talvez tinha um quê de você se humilhar publicamente e não deveria ser tão legal. Não, porque o coreano, ainda hoje, né? A reputação é vida. E o cara assumir isso em público, então isso, falava: eu matei um cara, eu estuprei uma mulher, eu roubei o cara lá. Coisas pesadíssimas. Pesadíssimas, né? E eles falando na frente de milhares de pessoas. Da comunidade. Pecados, por exemplo, um amigo deixou uma fortuna para a sua viúva, mas ele finge que só deu uma parte, dá 1%, fica 99% para ele. Ele confessa isso publicamente. O dinheiro está comigo, todo o dinheiro é seu agora, né? Então, arrependimento, não só de verbalização. É um arrependimento verdadeiro e real. Tem muitas dessas historietas, dessas lendas, né? Anedotas de histórias. Eu ouvi uma de um cara que entrou numa loja, tava devendo há anos e falou: tá aqui, tá pago, que eu me arrependi. E o dono da loja ficou: peraí, o que tá acontecendo lá? Nem sabia que tava devendo. Mas pra vocês entenderem o peso da reputação, talvez para um coreano, até hoje tem famílias que, se o filho, por exemplo,
começa a entrar nas drogas, eles mandam para outro país para se recuperar. Com medo de a comunidade ficarem sabendo. Olhar. Tem famílias que se mudam do país por causa de da reputação. Ainda hoje acontece essa defesa da reputação. É a cultura da face da reputação, né? Mais de um século depois. E isso a gente consegue ver bem nos doramas, né? Cultural. É verdade. Cultura de honra, né? Isso é muito forte, né? E aí quando fere a honra, quando fere essa face, essa máscara cai, mano, é a morte. Pior que a morte. E aí, inclusive, leva muitos a desistirem da vida, né? Então... Mas isso mostra como a honra se torna uma idolatria, né? Porque quando ela é perdida, a vida perde o sentido. E aí, quando tem esse momento de contrição, de confessar os pecados, eles estão olhando pra Jesus. Tá ligado? E um marco também, que muitas pessoas falam, é quando esse missionário, ele se arrepende. Ele fala, eu achava que eu tinha dificuldades no ministério porque os coreanos tinham um coração endurecido, porque eles não sei o que lá, não sei o que lá. E ele confessa isso. E ele fala, não, eles são meu povo. Porque ele também deve ficar com raiva, porque, pô, tô aqui, tô servindo vocês não se arrependem. Então tava todo mundo com raiva de todo mundo, guardando esse ressentimento. Qual pastor que nunca teve esse... Vamos confessar agora? Nossa, foi a nossa vez. Vocês. Eu amo vocês, tá? Mas, cara, isso me trouxe um link com os tempos de hoje, que a gente tem bem emergente as pautas das minorias, né? Que são pautas importantes, seja qual forem as minorias, mas que elas vêm carregadas de feridas, né? Sim. E de ressentimento. Então a gente vê nessa época como havia ressentimento por feridas e como esse ressentimento, por mais que fosse justificado, não era justo, assim, né? Isso. E precisava ser abandonado. Acho que é uma lição para quem está envolvido com movimentos sociais e com coisas hoje, tratar essa questão do ressentimento que é muito presente nos tempos de hoje. A gente vê muito dessa raiva em pautas políticas e coisas assim, né? Falando em pautas políticas, né? A junta missionária queria formar uma igreja independente, só para que os coreanos possam liderar, né? Só que aí não liberaram por causa desse ódio contra os japoneses, porque alguns mal intencionados usavam a igreja como megafone. Tá. A igreja, ela tem voz, ela tem número, é influente, então vamos usar a igreja para... poder, né? Para conseguir criar uma base contra os japoneses, né? Certo. E o Blair, ele percebe isso. Então ele fala assim para a junta missionária, a gente quer dar para os coreanos, ele não está segurando para nós. Ele tem que explicar isso para a junta missionária, né? Por que você não está entregando o bastão para eles? Que é a meta do missionário, né? Exato. Transicionar para a liderança nativa. Porque os coreanos não estão prontos para receberem a igreja. Repete essa frase. Que a meta do missionário é transicionar para uma liderança nativa, né? Exato. Amém. Aleluia. Sebo. Eu não sei do que eu... Fui usado ideia aqui. do que você falou. do que você falou para uma igreja coreana. Saí de mim. Deus. Eu percebi que de mim sai o poder. Com essa frase. Vai na sua mão, deixa passar unção, né? Sim, amém. Isso. Amém. Eu tô leve hoje. Vou até comer um doce taiwanês depois dessa minha profetada aqui, cara. Opa.